eletrônico foi adotado no Brasil. Fato 2, sobre checagem. Já ouviu falar sobre o boletim de urna? É o extrato impresso que resume os votos recebidos por todas as candidatas e candidatos na sessão eleitoral. Quando termina a votação, o boletim de urna é fixado na entrada da sessão e qualquer pessoa pode fazer a sua própria apuração. Fato 3, sobre transparência. Sabe aquele ditado, quem não deve não teme? Todo ano, a Justiça Eleitoral convida instituições, partidos políticos e especialistas em segurança digital para comprovar a segurança do voto em testes públicos. Aponte seu celular para conhecer outros fatos sobre as eleições do Brasil. E lembre-se, o voto é seguro e você pode comprovar. Urna eletrônica é segura, é fácil de checar, é do Brasil. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. TVC, a TV do Correio da Manhã. Diretos dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa o Correio Petropolitano Debate desta quarta-feira, 28 de setembro. Hoje daremos destaque ao setor de vestuário, que em algumas cidades conseguiram reajuste de 10% no salário para os funcionários. Nós vamos entrevistar o Jorge Múcio, que é presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias do Vestuário de Petrópolis, Teresópolis e Guapimirim. O setor também foi muito impactado por conta da pandemia. Grande parte do público é voltado para a moda feminina, assim como o perfil das pessoas que atuam no setor. O Correio Petropolitano Debate conversou com algumas costureiras para entender melhor como é o dia a dia de trabalho. Além disso, com a chegada das eleições, que vai ser realizada no próximo domingo, a Polícia Militar montou uma operação especial para garantir a paz durante as votações. Notícias, informações e o reajuste no salário para uma vida mais digna na hora do almoço. Eu sou Richard Stutzenburg e esse é o Correio Petropolitano Debate. Olá, muito boa tarde para você, começando mais uma edição do Correio Petropolitano Debate. E a gente começa hoje essa edição com uma queda de uma árvore que foi registrada na rua Pinto Ferreira, aqui em Petrópolis. De acordo com as imagens que foram divulgadas pelas redes sociais, essa imagem estava por volta do meio-dia, já tinha ocasionado essa queda. Por conta aí, né, a gente sabe das chuvas, inclusive a Defesa Civil já emitiu alerta em relação às chuvas aqui na cidade. Está aí mais uma árvore que caiu durante essa quarta-feira, o que traz muita preocupação também para os petropolitanos, visto que a cidade ainda está muito debilitada em relação às chuvas. E a gente sabe, chegando um período, mais uma vez, de verão, em que há tradicionalmente, né, tempestades, chuvas mais fortes, a população e, é claro, todos nós ficamos muito preocupados. Além disso, a Caixa Econômica Federal paga hoje a parcela de setembro do Auxílio Brasil aos beneficiários com o número de inscrição social UNIS de final 8. Esta é a segunda parcela com valor mínimo de R$ 600, que vai vigorar até dezembro, conforme a emenda constitucional promulgada em julho pelo Congresso Nacional. O beneficiário pode consultar informações sobre as datas de pagamento, o valor do benefício e a composição das parcelas em 2 aplicativos: Auxílio Brasil, desenvolvido para o Programa Social, e Caixa Tem, usado para acompanhar as contas poupança digitais do banco. Em janeiro de 2023, o valor mínimo do Auxílio Brasil vai voltar a R$ 400. Tradicionalmente, as datas do Auxílio Brasil seguem o modelo do Bolsa Família, que pagava nos 10 últimos dias úteis do mês. Para que os R$ 600 continuem sendo pagos, é necessário que uma nova proposta de emenda à Constituição seja aprovada. No próximo dia 29, os beneficiários com NIS final 9 vão receber o pagamento. Então é importante ficar ao prazo. A gente sabe que nesse período, tradicionalmente, as filas nas agências bancárias são extensas. Apesar de toda a situação de que tem que ter um atendimento de no mínimo 15 minutos, a gente sabe que não é muito verdade isso. Muitas das vezes os brasileiros
que vão receber esses benefícios ficam 1, 2 horas ali, isso só na fila do lado de fora das agências. Fora também o período de espera no interior dos bancos das agências bancárias. Mas é aquilo, a população precisa ter que passar, às vezes, por esse tipo de situação. A Secretaria de Estado de Polícia Militar do Rio de Janeiro elaborou um planejamento especial de segurança que vai ser utilizado extraordinariamente com cerca de 16 mil policiais militares para atuar como patrulhamento de vias públicas, locais de votação, escolta das urnas e também de segurança dos prédios que vão abrigar as instituições responsáveis pelo pleito eleitoral agora no próximo domingo. Elaborado pela Subsecretaria de Gestão Operacional, o planejamento prevê policiamento dos 4.844 locais de votação a cargo dos batalhões operacionais de área. As unidades operacionais especiais e especializadas terão missões especiais de acordo com as suas atribuições. O plano especial para as eleições tem início às 8 horas da manhã de sábado e se estende até a noite de domingo. A missão dos policiais militares começa com a escolta para o transporte das urnas às sessões eleitorais, segurança dos locais de votação antes, durante e depois do pleito e acompanhamento para o retorno das urnas ao TRE. Em 85 locais de votação considerados sensíveis, o transporte das urnas será feito com a utilização dos veículos blindados da corporação. Tá, o recado foi dado, eleições 2 de outubro, primeiro turno, 30 de outubro, o segundo turno, caso haja necessidade. A gente lembra que nessas eleições serão escolhidos aí, então, presidente da República, senador, governador, deputado federal e também deputado estadual. Para realizar a votação, é preciso ir até os locais com um documento oficial com foto, além do título de eleitor. Caso você prefira utilizar o e-título direto do seu smartphone, também é possível. A gente lembra ainda que, por conta dessa segurança em relação às eleições, o TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, proibiu o uso dos aparelhos celulares, do uso dos aparelhos eletrônicos durante a votação, ou seja, na cabine de votação. De acordo com o TSE, o objetivo é trazer mais segurança para o eleitor. Nesses casos, nem no bolso, viu? Desligado, modo avião, não pode em hipótese alguma. Isso porque a gente sabe, durante o momento da votação, o mesário, o responsável ali pela sessão, ele não pode ir até o local da votação, né, até a urna eletrônica. Então, não haveria a possibilidade de garantir se estão ou não utilizando o aparelho telefone nesses casos. Essa medida é importante principalmente para se evitar aquele famoso voto de cabresto, em que as pessoas são meio que obrigadas e precisam comprovar que votaram em determinado candidato. Além disso, a gente ressalta também que, nesses casos, o telefone pode ser deixado com o próprio mesário ali durante a votação e você pega depois, ou então com algum familiar que vá também até essa votação. Caso o eleitor se sinta desconfortável e queira levar o telefone, pode ser acionada a Polícia Militar para que esse eleitor não leve o aparelho telefônico para a cabine de votação. É importante a gente trazer esse tema aqui, porque as pessoas às vezes ficam na dúvida. A gente sabe, é muita correria no dia a dia e é muita informação também. Então, a gente lembra que não pode o aparelho telefone e, claro, também não pode boca de urna, que são aquelas pessoas que fazem campanhas eleitorais bem próximo ali dos locais de votação, com bandeiras, com aqueles cartões. Nada disso pode. Você, eleitor que está em casa, brasileiro, que vai nesse domingo, dia 2 de outubro, até as urnas para garantir o seu direito, denuncie ao TRE, logicamente, ok? Além disso, olha, estão abertas até o dia 14 de outubro as inscrições para 300 vagas de estágio na Embraer. Essas vagas são para 2023. As oportunidades contemplam diversas áreas, com vagas presenciais em São Paulo e também nos modelos híbrido e remoto, ou seja, de maneira online. Todo o processo seletivo será virtual, possibilitando a participação de pessoas de todo o país. Podem se candidatar estudantes de nível superior ou técnico que estejam interessados na indústria aeroespacial. Os selecionados vão receber bolsa auxílio, vale transporte, vale refeição
assistência médica e também odontológica. As vagas se dividem em estágio corporativo, técnico, engenharia e operações, tecnologia e TI, que é tecnologia da informação. Quem não for admitido na fase atual fará parte do banco de talentos da Embraer e as inscrições podem ser realizadas pelo site que vai aparecer na tela para você logo aqui embaixo. E não perca a oportunidade, elas se estendem até dia 14 de outubro. Tem que preencher um formulário, mas é bem simples, vale a pena se candidatar. A questão relacionada aos salários vai ser divulgada durante os processos de entrevista e também dos questionários, viu? Isso é porque, né, aquela questão de oportunidade, a empresa prefere não divulgar em algumas questões. Inclusive, tem muitas pessoas comentando nas redes sociais se é válido, não é válido as pessoas utilizarem esse artifício de não divulgar, então, o salário. Mas, enfim, a oportunidade está aberta para todos os jovens estudantes do Brasil. Além disso, a gente vai falar aqui, 2 dias após a confirmação de que Petrópolis vai receber R$ 4.830.000 do governo federal para financiar a gratuidade dos idosos no transporte público urbano, o presidente da Câmara Municipal, o vereador Ingo Ramos, cobrou a redução da tarifa de ônibus, que para ele, o subsídio federal, representa um ato importante, um passo para garantir as mudanças significativas no sistema, com melhores serviços a custos mais baixos para a população. A gente tem a sonora do Ingo e a gente vai colocar agora para você acompanhar. Tem que trazer melhorias. Esse repasse está sendo feito agora de forma inédita, de forma pontual. São R$ 4.800.000 que vão entrar para as empresas aqui do município. A gente tem essa luta já desde o ano passado para que esse repasse seja contínuo do governo federal, para que possa ajudar o transporte da cidade. Mas para isso, a passagem precisa baixar e o transporte precisa ser melhor. Então, hoje em dia, quem paga essa conta, quem paga gratuidade dos idosos, gratuidade dos estudantes, quem paga isso é quem usa o transporte público. Então, essa passagem que você paga, uma parte dela, um percentual dela, é destinada a cobrir esse custo que tem da gratuidade dos idosos e dos estudantes. Então, esse subsídio serve para quê? Para que a gente possa cobrir esse valor e, consequentemente, a passagem tem que abaixar para quem está fazendo esse pagamento no dia a dia. Não, a gente acha o valor da passagem muito alto. Nós conseguimos abaixar a passagem para R$ 4,20, pegamos a passagem de R$ 4,40, abaixamos para R$ 4,20, hoje já está em R$ 4,95, infelizmente. Então, a gente precisa lutar cada vez mais para que essa passagem seja mais baixa e que o transporte público seja de qualidade. Qual a nossa luta? Nós fizemos ano passado um pagamento de subsídio, que era uma briga na justiça, que as empresas estavam correndo atrás. Nós fizemos parte desse pagamento, mas em contrapartida, eles abaixaram o preço da passagem. Então, agora a gente vem lutando pelo mesmo objetivo. O governo federal vai enviar o recurso, porém, tem que melhorar o serviço e tem que abaixar o preço da passagem. Neste primeiro momento, o subsídio que será pago pelo governo federal vai ser repassado em parcela única. Se dividido por 12 meses, seria o equivalente a mais de R$ 400.000 por mês. E é lógico que aí a gente entra naquela questão do transporte público de Petrópolis, que já, na verdade, virou uma novela em relação ao serviço que é prestado para a população petropolitana. A gente sabe, são diversos problemas em relação ao horário, em relação à quebra de ônibus. Inclusive, aqui ontem no Correio Petropolitano Debate, a gente trouxe um ônibus da linha 412 Ciméria, que quebrou logo no centro de Petrópolis. Fora também aquela questão da linha Cascatinha, que até o momento não foi decidido o que vai acontecer ou não. A gente sabe que, né, parte das linhas do Vale do Carangola foram passadas para a empresa Cidade das Hortênsias, que tem feito o serviço lá na localidade, mas a gente sabe que o serviço de transporte público em Petrópolis ainda é um déficit para a população nesse quesito de transporte, de acessibilidade em muitos dos casos. A nossa equipe aqui da TV Correio da Manhã já apresentou inúmeras vezes a falta, né, do funcionamento da escada, né, para os cadeirantes,
ou então a falta do cinto de segurança, que também é fundamental para se realizar essas viagens de maneira segura, até porque muitas das vezes o cadeirante não tem um suporte ali, né, ou às vezes um companheiro, dependendo da situação, então é necessário esse cinto de segurança, mas que muitas das vezes não acontece. A gente sabe que a frota não volta, né, a pandemia passou, a questão da pandemia, né, teve aí um prejuízo muito grande, não só em Petrópolis, mas em todo o Brasil em relação aos transportes. A gente, no Rio de Janeiro, também tem essa crise com o BRT, por exemplo, né? O metrô também passou por muitas dificuldades no Rio de Janeiro, na capital, mas em Petrópolis essa questão não muda. Muitas das vezes as linhas, né, ficam ali, olha, problema financeiro, a gente ainda está, né? São quantos passageiros por dia em Petrópolis? Então é preciso sim trazer aí uma orientação para a população, um esclarecimento para a população em relação a esse transporte público de Petrópolis e que, inclusive, né, como comentou o Ingo Ramos sobre essa questão do subsídio, a passagem tem que cair. A gente lembra que no início do ano a passagem, logo assim que teve aí alteração no governo, subiu mais uma vez para R$ 4,40, logo em seguida, né, já depois do meio do ano, mais uma vez um reajuste aí, justamente porque foi o que o Ingo comentou. Quem paga a passagem hoje, né, dos idosos, dos estudantes, somos nós, população petropolitana, que vai todo dia para o trabalho. E claro que chega um período, principalmente em Petrópolis, em que há mais um público idoso do que aquele de fato trabalhador, né, que paga a passagem, acaba se tornando inviável. E aí, lógico, a gente teve também outras questões relacionadas, por exemplo, ao combustível, ao diesel, né, a gasolina também, que estava muito alta, e isso, lógico, impacta diretamente também no transporte público por conta do diesel. E, lógico, a quilometragem é muito grande, é muito alta dos ônibus, dos coletivos aqui da cidade, mas R$ 4,95, isso para você pagar, né, em dinheiro, se for no cartão R$ 4,80, é muito alto por um trajeto que muitas das vezes a pessoa leva 15, 20 minutos para ser feito. E aí, às vezes, comentam, poxa, no Rio de Janeiro a passagem é 4 e pouco também, mas você tem uma quilometragem muito maior quando comparado, por exemplo, aqui em Petrópolis. Então, é necessário, sim, abaixar essa passagem. Claro que a gente vai continuar acompanhando todo esse assunto, porque a gente tem que trazer uma resposta para a população e, claro, se possível, além disso, um alívio no bolso, porque assim como as empresas sofreram com essa questão da pandemia, a população também sofreu com a questão da pandemia, muitos ficaram desempregados, aos poucos, né, foram retomando, muitos ainda não conseguiram retomar suas atividades por completo, outros estão atuando num setor que não é o da sua formação, e a gente sabe que em Petrópolis ainda tem muitas pessoas na busca por emprego. E é claro, a gente não pode deixar aqui que esse prejuízo seja repassado para o consumidor, seja passado para o passageiro, que é aquela pessoa que depende do transporte público. E, lógico, trazendo aí só um outro ponto sobre a questão do transporte público, tem a questão que afeta a mobilidade de Petrópolis, por exemplo, porque se nós tivéssemos transporte públicos de qualidade, que, né, de alguma forma atendessem a população da maneira que é a correta, que é a certa, muitos veículos particulares não estariam nas ruas. E isso, lógico, impacta também diretamente a mobilidade da cidade, que hoje a gente sabe, são praticamente aí um veículo a cada 2 pessoas, ou seja, é muito veículo em Petrópolis. Então, né, isso contando caminhão, motos, os veículos de passeio, veículos oficiais, enfim. Mas são muitos veículos e muitas das vezes você não tem alternativas. Exemplo, Avenida Ipiranga, meio-dia, 5h30, 6 horas da tarde, você perde pelo menos ali 1 hora, 1h30, dependendo da situação. Ontem, inclusive, foi um cenário desses, viu? Por volta das 6, 6h30 da tarde, era praticamente impossível você conseguir trafegar aqui em Petrópolis, no centro histórico, pela Rua do Imperador, na Rua Ipiranga, inclusive. Quem seguia, por exemplo, pela Avenida Keller, em direção à Praça da Liberdade, encontrou um congestionamento enorme.
e muitas das vezes faltam sim vias alternativas. Mas é claro, a gente lembra, ainda tem algumas vias que estão interditadas por conta, né, das tragédias que aconteceram aqui na cidade no início do ano. Então é preciso aí fazer uma alteração, né, um estudo, um levantamento para de fato agilizar, facilitar também a vida do condutor que hoje precisa trafegar por Petrópolis. No plano MOB de 2019, que foi criado pela CPTrans, teve toda uma comissão, um estudo, um levantamento, havia previsão para a construção de um metrô na cidade. Agora, de fato, se isso seria viável, outros 500, como diz a população, né? A gente sabe que Petrópolis tem aí suas dificuldades, principalmente para se manter alguns serviços, como o transporte público, que dirá o metrô, que também é um meio de transporte que inclusive é caro, viu? A gente vai para um rápido intervalo, a gente volta daqui a pouco, porque vamos trazer de fato essa questão aí relacionada ao reajuste dos salários para os trabalhadores do vestuário. Além disso, a gente conversou com algumas costureiras que também trabalham de maneira autônoma. Inclusive, parte do setor tem trabalhado dessa maneira, viu? E lógico, a gente vai conversar aqui então com o presidente dos funcionários do vestuário para entender por que desse reajuste, quanto tempo que estava sendo essa luta e, claro, também um pouco sobre o setor de modo geral. A gente volta já já. Você já pensou sobre o que é ser petropolitano? Ser petropolitano é viver a história e viver na história. É tratar Dom Pedro II e a Princesa Isabel como vizinhos, ter uma natureza incomparável e ter um ar serrano que os turistas adoram. É também, às vezes, ter todas as estações do ano em um só dia. Ser petropolitano é se emocionar com os corais e marchar com as bandas marciais. É enfrentar o trânsito na subida da serra e reclamar do pedágio. É comemorar os gols e, às vezes, sofrer pelo serrano. Ser petropolitano é ser resiliente, ser solidário. Ser petropolitano é amar esta cidade imperial, na qual nascemos ou escolhemos para viver. Correio Petropolitano, o jornal que tem no seu nome o orgulho de ser petropolitano. Todos os dias em uma banca perto de você. Olá, amigo e amiga. Estamos chegando ao meio do ano. Esta época de tempo mais frio contribui para espalhar doenças respiratórias, incluindo a temida Covid-19. Você que não deixa de cuidar da sua saúde, confira sua caderneta de vacinação e não perca a oportunidade de atualizar o seu calendário de vacinas. É simples e faz bem a você e a quem vive ao seu redor. Acesse o site novaiguaçu.rj.gov.br. Procure o ponto de vacinação mais próximo e tome todas as doses recomendadas para a sua idade. Não perca tempo, pegue a sua caderneta e coloque a sua vacina em dia. Aproveita e confere a caderneta de toda a família também, tá? Juntos vamos seguir vencendo a Covid-19. Não vacile, vacine. Prefeitura de Nova Iguaçu. Você já pensou sobre o que é ser petropolitano? Ser petropolitano é viver a história e viver na história. É tratar Dom Pedro II e a Princesa Isabel como vizinhos, ter uma natureza incomparável e ter um ar serrano que os turistas adoram. É também, às vezes, ter todas as estações do ano em um só dia. Ser petropolitano é se emocionar com os corais e marchar com as bandas marciais. É enfrentar o trânsito na subida da serra e reclamar do pedágio. É comemorar os gols e, às vezes, sofrer pelo serrano. Ser petropolitano é ser resiliente, ser solidário. Ser petropolitano é amar esta cidade imperial, na qual nascemos ou escolhemos para viver. Correio Petropolitano, o jornal que tem no seu nome o orgulho de ser petropolitano. Todos os dias em uma banca perto de você. Olá, amigo e amiga. Estamos chegando ao meio do ano.
Esta época de tempo mais frio contribui para espalhar doenças respiratórias, incluindo a temida Covid-19. Você que não deixa de cuidar da sua saúde, confira sua caderneta de vacinação e não perca a oportunidade de atualizar o seu calendário de vacinas. É simples e faz bem a você e a quem vive ao seu redor. Acesse o site novaiguaçu.rj.gov.br. Procure o ponto de vacinação mais próximo e tome todas as doses recomendadas para a sua idade. Não perca tempo, pegue a sua caderneta e coloque a sua vacina em dia. Aproveita e confere a caderneta de toda a família também, tá? Juntos vamos seguir vencendo a Covid-19. Não vacile, vacine. Prefeitura de Nova Iguaçu. Você já pensou sobre o que é ser petropolitano? Ser petropolitano é viver a história e viver na história. É tratar Dom Pedro II e a Princesa Isabel como vizinhos. Ter uma natureza incomparável e ter um ar serrano que os turistas adoram. É também, às vezes, ter todas as estações do ano em um só dia. Ser petropolitano é se emocionar com os corais e marchar com as bandas marciais. É enfrentar o trânsito na subida da serra e reclamar do pedágio. É comemorar os gols e, às vezes, sofrer pelo serrano. Ser petropolitano é ser resiliente, ser solidário. Ser petropolitano é amar esta cidade imperial, na qual nascemos ou escolhemos para viver. Correio Petropolitano, o jornal que tem no seu nome o orgulho de ser petropolitano. Todos os dias em uma banca perto de você. Correio Petropolitano de volta aqui nessa quarta-feira, dia 28 de setembro, um pouco chuvosa aqui na cidade de Petrópolis, viu? Eu estou aqui com o nosso Correio Petropolitano, o Correio Petropolitano, nosso jornal impresso, disponível nas bancas para você aqui da cidade de Petrópolis. Queria trazer um recado importante aqui, o Correio Petropolitano, ele tem sempre depois uma matéria relacionada ao nosso Correio Petropolitano Debate. Ontem nós conversamos com o pessoal da PPO e também da Rádio Serra, falamos sobre o câncer de mama, falamos também sobre o Outubro Rosa que já está chegando e todo esse material você também consegue conferir aqui no nosso jornal impresso. Inclusive também trouxemos no nosso jornal impresso a questão relacionada à última segunda-feira que a gente conversou sobre a questão do turismo, a retomada logo após a pandemia, com a nossa secretária de Turismo de Petrópolis, a Silvia Guedon. Então, o recado aqui foi dado. Vou trazer antes da gente começar a nossa conversa, um assunto bem interessante para você, porque, de acordo com a Anatel, os registros, ocorrências de telemarketing abusivo caíram agora em 2022, viu? A gente vai trazer esse material agora para você acompanhar. As ligações de telemarketing abusivos no país caíram 43,38% desde que a medida cautelar expedida em junho deste ano começou a valer, segundo dados da Anatel. Para se ter uma ideia, esse valor é equivalente a 13,8 bilhões de ligações ou a um mês de chamadas curtas no antigo cenário. O conselheiro da Anatel, Emanuel Campelo, explica que a medida vale para toda e qualquer chamada realizada pelos robôs com duração de até 3 segundos. O bloqueio é a primeira medida que a empresa sofre quando ela passa a desobedecer a cautelar. No momento em que ela se torna reincidente, além do bloqueio, ela passa a responder a um processo sancionatório, cuja multa pode chegar, a depender do porte da empresa que está realizando essa conduta irregular, pode chegar a 50 milhões de reais. O Ministério da Justiça tem acionado todas as empresas denunciadas, mas é fundamental que as reclamações sejam fundamentadas nos canais de comunicação da Anatel ou da Secretaria Nacional do Consumidor. Entre as principais determinações da medida cautelar que tem permitido esse avanço no combate ao telemarketing abusivo está a identificação e bloqueio por 15 dias de usuários que geram 100 mil ou mais chamadas de curta duração por dia. Esse bloqueio é realizado pelas próprias operadoras de telefonia, que também passam a poder cobrar por essas chamadas, o que antes da resolução não era permitido. E no momento em que a empresa se torna reincidente, além do bloqueio, passa a responder a um processo acionário cuja multa pode chegar a 50 milhões de reais. Bom, tá aí para você, tem outros canais de comunicação para você também fazer a sua denúncia em relação ao marketing abusivo, que são aquelas tradicionais
né, ligações que a gente recebe de números desconhecidos, oferecendo algum plano, oferecendo alguma promoção. E é claro que a gente lembra que essas ligações só podem ser feitas nos casos em horários comerciais, viu? E também não podem ser feitas em feriados e fins de semana. Lógico que caso exceda o limite, você pode sim fazer a sua reclamação, inclusive no site da Anatel. Bom, mas vamos agora para o assunto que nós abordamos no destaque hoje aqui do nosso programa, porque após diversas reuniões, o Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias do Vestuário de Petrópolis, Teresópolis e Guapimirim conseguiu garantir o reajuste salarial de 10% para os trabalhadores da categoria que atuam, né, nessas cidades e que recebem até R$2.000 e também arredondamento dos pisos. Aqui comigo está o presidente do sindicato, Jorge. Boa tarde para você. Boa tarde, Richard. Um prazer estar aqui, né? Boa tarde aos telespectadores desse canal, né? TV Correio Petropolitano, né? Uma TV que muito ajuda a gente aí, informando sempre o que é útil para a população. Jorge, queria que você falasse, a gente comentou aqui, foram muitas conversas, como que estava sendo esse diálogo para, de fato, vocês conseguirem esse reajuste? Então, Rich, é importante ressaltar, né, que todo ano a gente tem um dissídio coletivo, né, uma database. E cada ano, né, que a gente tenta repor pelo menos a inflação, é uma briga muito difícil porque as empresas também sofrem algumas consequências. Teve a tragédia aí de Petrópolis, né, no dia 15 de fevereiro e 20 de março, teve a pandemia, enfim. Mas a gente negociou com eles também, mostrando para eles também o quão importante, né, eles valorizarem também o seu trabalhador, sua costureira, seu estampador, seu funcionário, né, dando um poder de compra um pouquinho maior para ele, ou melhor, repondo o seu poder de compra, né, porque a reposição é de 12 meses atrás, gente. Então, todo mês a gente perde um pouquinho para me gerar da inflação. Quando dá deflação, segundo eles, a gente sabe que na vida real não é assim. Então, fizemos várias reuniões, vários valores colocados na mesa e, como você bem falou, chegamos a um acordo. Agradeço ao sindicato patronal aí, que é o meu presidente, até meu amigo, né, Adson Menezes, teve muito bom senso nessa negociação, né, Rich? Porque tem que ter um bom senso, não adianta a gente puxar para um lado, ele puxar para o outro e ter uma entrave. Então, a gente chega num comum acordo, cada um cede um pouco e as partes fecham esse reajuste salarial que foi de 10%, como você bem comentou aqui no início da matéria. Ele é fundamental, né? Então, até para você, como você comentou, da questão de trazer de novo esse poder aquisitivo para esses funcionários que também foram muito impactados por conta da pandemia, né? Então, isso, lógico, afeta também diretamente a economia da cidade, né? Exatamente. Inclusive, Petrópolis tem 3 pilares muito grandes, né? O comércio de moda, turismo e gastronomia, são 3 pilares de moda. E tu vê que a moda em Petrópolis era responsável por 15% do PIB de Petrópolis. O último PIB que nós tivemos foi quase 13 bilhões de reais, isso daria quase 2 bilhões de reais em recurso na cidade, né? Correndo na cidade através do ramo da moda, né? Então, é que você falou, quanto mais poder aquisitivo o próprio trabalhador tiver, ele gasta, né, no restaurante, gasta no jornaleiro, né? Gasta comprando moda mesmo, gasta no mercado e assim vai. Então a roda gira de acordo com a pessoa tem poder aquisitivo maior, né? Além disso, foram mantidas todas as cláusulas já conquistadas nas convenções coletivas anteriores, como a antecipação do valor de 40% dos salários até o dia 20 de cada mês para os funcionários que assim desejarem. A folga de 3 dias úteis após o casamento, inclusive também teve questões de férias. A nossa equipe conversou com algumas costureiras da cidade, uma delas foi a Adriana, a gente vai ouvir agora. Adriana, sempre trabalhei na informalidade como autônoma. Para mim sempre foi melhor porque eu tinha minhas filhas pequenas e eu ficava em casa e cuidava delas. Durante a pandemia, eu não tinha como trabalhar como cabeleireira, voltei a trabalhar como costureira. Hoje trabalho fazendo facção em casa, onde trabalha comigo minhas filhas e mais uma pessoa que me ajuda. Bom, tá aí o relato da Adriana, ela que no caso é autônoma, ou seja, ela trabalha por conta própria. Mas que outros benefícios a categoria conseguiu com essa reunião? Jorge, conta pra gente. Então, você falou uma coisa muito importante aí. Tanto as empresas como os trabalhadores, eles tinham uma dificuldade. Aqui há pessoas que tinham um carro, que tinham uma moto, pegavam uma carona com o seu colega
E aí é obrigatório se fornecer vale transporte para o funcionário, é lei. Então a gente conseguiu colocar também um vale combustível. O funcionário pode, em comum acordo com a empresa, optar pelo vale combustível ou vale transporte. Ou seja, o valor é o mesmo. Se ele tinha direito a receber como vale transporte, um exemplo, R$200, ele vai receber os R$200 em vale combustível, tendo o mesmo desconto. O desconto máximo de 6% sobre os dias úteis trabalhados. Isso é importante frisar, mais uma conquista que o sindicato teve lá, né? Antes era em cima do salário bruto dele. Se ele ganhava, vamos supor, 2.000, é 6% em cima de 2.000. Hoje não, pega o salário, divide por 30, multiplica pelos dias úteis, que são geralmente 22 dias, dali tira um valor e ele ganha alguma coisa com isso, porque o desconto é menor. Sim. Mas é muito importante isso, porque eles têm a opção de optar pelo vale combustível e voltar ao vale transporte na hora que ele quer, né? Além que, como você já falou, nós temos o vale, que às vezes a pessoa precisa de um dinheiro no meio do mês. Então, as empresas, se não tiver um acordo, muitas empresas se negam a dar esse valor para o funcionário. Então, botando ali, ele torna-se uma lei, né? Aqueles que desejarem, quem acha que consegue se manter 30 dias sem receber vale, ótimo, vai receber o salário cheio, né, no dia 5. O que não interfere nada das empresas, porque ele vai pegar o vale e vai descontar no dia 5. Então, as empresas não têm nenhum prejuízo com isso, né? E ajuda o trabalhador. Seria até para trazer aquela alternativa, né? Muitas das vezes acontece uma emergência ali no meio do mês, precisa comprar alguma coisa ou a peça do carro quebra, ter aí esse vale é fundamental nesse período aí, né? Exatamente, Richard. E é importante salientar também que Petrópolis também, ele tem a melhor mão de obra do estado do Rio de Janeiro em questão de moda, de costura. Aqui nós temos ótimos profissionais, o mercado está aquecido, né? Está precisando de bastante costureira. Se você que está nos ouvindo aí está precisando trabalhar, procure o sindicato, que eu estou lá com bastante pedido, né, para encaminhamento de costureira. Tem empresa aí que estão até ensinando a costurar agora, que eu acho muito louvável, muito legal, né? Gratuitamente, está ensinando a pessoa que quer entrar na profissão, que está desempregado, a começar a aprender a profissão e se inserir no mercado de trabalho, né? Isso é muito importante. Então nós temos aí mercado, como estão vendo agora, primavera, verão, vai vir Natal, e sempre foi um mercado forte. É um período muito agitado agora, muito útil, né? Isso aí, muito fértil, vamos dizer assim, né? É um período que as empresas conseguem captar recursos para se manter aí os meses de janeiro, fevereiro, que é um mês mais difícil de se vender. Mas Petrópolis, nós estamos tentando fazer um trabalho conjunto aí com todo mundo, né? Poder público, né? As empresas, para trazer de novo, né, esse pessoal para Petrópolis. Petrópolis já era, né, o maior shopping, né, de céu aberto da América Latina, é uma coisa muito grande. Nós tínhamos mais para 1.200 lojas, né, na Rua Tereza. Muito à vontade. Hoje está uma coisa mais difícil. Mas se Deus quiser, com muito trabalho, vamos repor aí essa, né, de novo, Petrópolis como a capital da moda já é, e as sacoleiras vindo, mais ônibus vindo, e é a cidade crescendo com isso também. Quanto mais se ganha, mais se gasta, a cidade recebe imposto e pode aplicar na população mesmo. Com certeza. Dados do Sebrae apontam que a maioria das empresas e dos MEIs, ou seja, os microempreendedores, são, né, que é aqueles que atuam por conta própria, são maioria, viu? 74% deles vendem roupas, 37% deles acessórios, 20% calçados e 15% vendem bijuterias. Agora eu queria falar, a roupa aqui também é maioria em Petrópolis, Jorge? A roupa maioria em Petrópolis aqui. Nós temos várias fábricas aqui que fabricam aqui, mesmo aquelas que têm loja lá na Embaixador Caxias, que é o famoso feirão, tem uns feirões abrindo agora aí, com a dificuldade da serra, né, transporte, né, tudo mais, criou-se um feirão de moda lá embaixo. Muitas empresas aqui aderiram também à sua loja, seu box, lá embaixo, em Caxias, né? São Gonçalo, Nova Iguaçu. Ou seja, daí que tem esses polos aí, eles levaram a marca, a roupa de Petrópolis para lá. Então, a venda de Petrópolis é muito bem conceituada, muito bem procurada ainda. Fala em moda de Petrópolis e estamos com bastante promoções agora aí do outono e inverno, né? Que está sendo muita procura. Você vê na rua que a procura aumentou bastante, né? Os hotéis cheios também. Vem aí o Natal Imperial. Isso vai fidelizar mais as pessoas à vida da Rua Tereza, né? E é bom falar também, isso que você falou também, mesmo em informalidade, tiveram também o reajuste, o nosso reajuste. Por quê? Porque elas se baseiam muito no salário da gente, quer dizer, dos profissionais que são contratados, né? Eu sempre peço, se possível, para não ficar em informalidade, porque é ruim para todo mundo. No fundo, acaba perdendo, né? E como tem muito emprego, estou te falando, é muito aquecida aí a costureira agora, quem puder arrumar um emprego de carteira assinada é muito melhor. Para todo mundo, né? Mas elas também ganham também porque aumenta o salário das costureiras, aumenta a roupa e aumenta o preço que eles pagam por cada roupa
que elas produzem. Então, consequentemente, aumenta o salário desses produtores autônomos. Exatamente. Além disso, Jorge, hoje o sindicato ele tem atuado para conseguir alguma outra demanda que a categoria está precisando no momento? Sim, então, Richard, nós temos lá uma equipe muito boa de advogados para poder servir, né, aos trabalhadores, principalmente os associados, por isso que é bom se associar ao sindicato. O sindicato tem também médicos, tem dentistas, tem fisioterapeutas, né? Tem também exames de laboratórios, exames de imagem, tudo isso com um preço muito acessível. As pessoas conseguem, né, pagar, né? E colocam também seus dependentes. Hoje em dia, quem é associado ao sindicato do vestuário, ele pode colocar mãe, pai, filho de menor de 18 anos, né? Marido ou mulher como dependente. Enfim, e fornece também, onde tem curso, né, indicações, né? Enfim, Richard, a gente procura mediar lá, como eu te falo. Né? Hoje em dia, você tem que entender que sindicato, ele não é aquele bicho papão, o sindicato não é inimigo da empresa, né? O sindicato é amigo do trabalho e amigo do direito, né? Se o funcionário tem uma coisa para reclamar que ele tem direito, eu vou entrar em contato com a empresa e tentar né, ali negociar e a gente conseguir. Se ele achar também que tem direito, que ele não tem direito, o sindicato vai orientar também ele que ele não tem direito. Então isso é importante a gente frisar, porque tem que haver essa mediação, né, gente? Ninguém está aqui para poder jogar pedra em ninguém. Nós queremos que os trabalhadores consigam emprego, né? Que a empresa consiga contratar mais e consiga pagar e assim fazer a roda girar em Petrópolis, que você bem falou, né? Quanto mais recurso em Petrópolis, todo mundo está ganhando. Com certeza, é aquela questão de equilíbrio, né? Exatamente. E é importante, de fato, que haja essa conversa, como houve, e aí conseguiram os reajustes para a categoria. A gente vai fazer um rápido intervalo, a gente volta daqui a pouco, porque a gente vai comentar também das questões de outros setores que também são impactados com esse reajuste e a gente volta já já. Você já pensou sobre o que é ser petropolitano? Ser petropolitano é viver a história e viver na história. É tratar Dom Pedro II e a Princesa Isabel como vizinhos, ter uma natureza incomparável e ter um ar serrano que os turistas adoram. É também, às vezes, ter todas as estações do ano em um só dia. Ser petropolitano é se emocionar com os corais e marchar com as bandas marciais. É enfrentar o trânsito na subida da serra e reclamar do pedágio. É comemorar os gols e, às vezes, sofrer pelo serrano. Ser petropolitano é ser resiliente, ser solidário. Ser petropolitano é amar esta cidade imperial, na qual nascemos ou escolhemos para viver. Correio Petropolitano, o jornal que tem no seu nome o orgulho de ser petropolitano. Todos os dias em uma banca perto de você. Olá, amigo e amiga. Estamos chegando ao meio do ano. Esta época de tempo mais frio contribui para espalhar doenças respiratórias, incluindo a temida Covid-19. Você que não deixa de cuidar da sua saúde, confira sua caderneta de vacinação e não perca a oportunidade de atualizar o seu calendário de vacinas. É simples e faz bem a você e a quem vive ao seu redor. Acesse o site novaiguaçu.rj.gov.br. Procure o ponto de vacinação mais próximo e tome todas as doses recomendadas para a sua idade. Não perca tempo, pegue a sua caderneta e coloque a sua vacina em dia. Aproveita e confere a caderneta de toda a família também, tá? Juntos vamos seguir vencendo a Covid-19. Não vacile, vacine. Prefeitura de Nova Iguaçu. Correio Petropolitano de volta aqui. Hoje a gente está abordando o reajuste do salário para os trabalhadores que atuam no setor do vestuário. Inclusive, tem sido aqui o debate do nosso programa também no segundo bloco, como a gente já apresentou. A loja física ela é o principal local de comercialização do setor, viu? Com 74%. Mas, claro, a pandemia afetou e muito essas vendas. E todas foram obrigadas praticamente a migrar para o digital. Cerca de 72% desses empresários possuem estoques. Muitas lojas fecharam e o fluxo de clientes nas lojas diminuíram.
A gente, inclusive, conversou com outra costureira que vai falar para a gente o relato dela, que é a Valéria Silva. Eu trabalho com isso há 25 anos, desde os meus 19 anos que eu trabalho com conserto de roupas aqui no centro. O movimento antes da pandemia era, assim, muito bom. Eu tinha um movimento considerável a semana inteira, dava para mim pagar as contas, dava para mim me organizar financeiramente, que todo mundo sabe que a gente tem filho para criar, tem casa para cuidar, essas coisas todas. Era estável. Pós-pandemia, nossa senhora, foi um Deus nos acuda, todo mundo passou por isso, por essa crise, todo mundo sabe como ficou difícil pós isso, e o movimento caiu muito. E na pandemia em si eu tive que me desdobrar, porque fiquei em casa, tive que fazer máscaras, fazer roupa de cachorro e reinventar, né? Me reinventar. Isso aí aconteceu com uma grande maioria, viu? E não foi só com os autônomos, não. Quem também é empresário, que tem a sua empresa ali, também teve que se reinventar para, de alguma forma, aí, conseguir manter as vendas. Voltando para a questão do reajuste, Jorge, aquelas pessoas que trabalham no setor e recebem acima do piso também tiveram um reajuste ali. Não foi de 10%, mas também não ficaram para trás, né? Isso aí. As pessoas que ganham até R$2.000, que é a grande maioria, eu tenho certeza de afirmar que são mais ou menos 90% das pessoas que trabalham no ramo de confecção ganham até R$2.000. Esses tiveram um reajuste um pouco maior que a inflação. Mas também quem ganha mais também, né, de cargos mais elevados, não deixamos o pessoal também sem reajuste. Nós conseguimos que seja pelo menos reposta a inflação inteira. Ou seja, vão receber 8,83. Eles não perdem seu poder de compra naquele período que a inflação corroeu o seu salário. Então não ficaram também desamparados, né? Tá certo. Além disso, teve reajuste também para as passadeiras, que foi para R$ 1.650, e também para demais funções, que foram para R$ 1.390. Isso, a passadeira é 1.410, desculpe. 1.410? Perdão, então foi feita a correção aqui, 1.410. Jorge, você comentou numa questão importante, logo aqui durante o comercial que a gente estava conversando. Fala um pouco para a gente sobre essa questão dessa retomada que aos poucos está sendo boa ali para o setor, né? Exatamente, está sendo boa para o setor, né? O setor está aquecido porque a gente também exporta para alguns lugares também. Algumas cidades, alguns shoppings, vai abrir um grande shopping aqui em Petrópolis, né? Eu acho que isso vai também alavancar um pouco aí, né? O turismo em Petrópolis, o turismo sempre traz vendas, porque, né, compra, quem vem fazer turismo compra, né? Compra, se veste, né? Come, bebe, então, enfim. E tem muitas empresas que estão precisando, como eu te falei, de trabalhadores do setor de moda, né? Então, há muitas vagas abertas aí, está faltando profissional aqui em Petrópolis, né? Nós estamos tentando, através de curso, através de realocação desses pessoais em outras empresas, que sai de uma empresa, vai para outra, né? Então, o setor está aquecido, as vendas estão aí, a coleção Primavera-Verão já está nas lojas. Eu acho que Petrópolis, ele como você bem falou, né? Hoje em dia tem internet, então de longe as pessoas visualizam, todo mundo quase em dia que tem loja já tem o seu site, o seu canal, o seu Instagram, né? Seu Facebook, né? Seu Twitter. Isso ajuda a pessoa a visualizar os produtos que são de excelente qualidade. Estou a repetir para você, quem está nos assistindo, Petrópolis tem a melhor, isso eu posso falar que eu tenho vivência nisso, melhor profissionais em costura estão em Petrópolis. São quantos anos no setor, Jorge? Eu tenho 35 anos no setor, graças a Deus, isso aí. Olha, o perfil do setor de vestuário é bem diversificado, tá? E contempla sacoleiras que compram pequenas quantidades de produtos e revendem para os seus clientes, pequenas lojinhas que são abertas muitas das vezes na própria casa ou na casa de algum familiar, ali na garagem. E também tem as lojas estruturadas, que tem um espaço mais elaborado, melhor disposição dos produtos. Além disso, o grau de escolaridade cresce de acordo com o porte do estabelecimento. 89% dos empresários não possuem uma formação técnica em moda e 38% formação técnica em gestão. Jorge, antes da gente colocar a Marta Nogueira, que também é costureira e mandou o vídeo dela para a gente, queria que você respondesse, aqui em Petrópolis, qual é a característica? A gente sabe que existem muitas pessoas autônomas que trabalham ali em casa com as suas próprias demandas, mas para quem hoje trabalha com CLT, essas empresas têm uma estrutura boa? Como que funciona? Então, gente, temos muitas empresas que a gente chama de micro, pequenas empresas, né? Que tem 5 funcionários, 6, 7, 10, né? Mas temos algumas empresas aqui que atingem mais de 200 funcionários. Temos 4, 5 empresas aí que elas, né, agregam mais de 200 trabalhadores. Tem uma com 400, né?
temos uma excelente aqui que tem mais de 400 funcionários, tem uma com 300, então vai indo bem. E você falou, é importante a gente também se atualizar. Porque hoje em dia o maquinário mudou muito também, não é aquela maquinazinha mais de costura da vovó, né? Agora mudou muito, evoluiu muito. E os empresários investiram nisso também. Né? Então, a gente, como trabalhador, também teve que se capacitar para isso. É importante aprender isso, né? E que você falou também, o SEBRAE, o SENAI, nesse ponto, oferecem cursos, né? Através do Sindicom, o Sindicato das Empresas ali. Eu mesmo já indiquei várias pessoas que se formaram lá em modelista, se formaram lá em pilotista, se formaram em cortador. Né? Então, eles, para quem quer, né, Rit, sair dessa informalidade, quem quer sair do desemprego, né? Há caminhos, né? Nós temos que procurar, nós estamos lá para poder auxiliar a pessoa a se recolocar no mercado de trabalho que está muito aquecido. Inclusive, esses órgãos disponibilizam alguns cursos até gratuitos. Vale a pena entrar na plataforma, vale a pena entrar no site para conferir. A gente comentou sobre essa questão de que muitos não têm alguma formação técnica, mas acho que entra até no quesito de que muitas das vezes é o primeiro emprego, é a primeira oportunidade, então aprende com quem já tem experiência e quando vê, já está vivendo daquilo ali, e aí a bagagem vem logo da atividade. Né? Isso aí. E as empresas também elas estão se auto mesmo promovendo, elas estão dando oportunidade, elas entenderam que isso é o caminho. Você tem na marmatadeira, que é o serviço de rematar a peça, né, com tesoura, né, embalar, sacar, se ela tem potencial e vontade de ser uma costureira, mais fácil você pegar ela mesmo que lá dentro e ensinar ela, como você falou, pegar mais experiente, para ensinar ela para começar a ser uma costureira, ganhar um salário maior e ter uma profissão, né, que vai dar um sustento maior para ela. Isso é interessante, as empresas podem fazer isso e tem empresas fazendo isso. Cabe até uma matéria no futuro se quiser fazer, eu te indico a empresa que está fazendo isso aí, vocês vão lá e fazem uma matéria que é muito interessante. Se vocês entenderem que assim vale a pena. Oh, com certeza. A gente vai então colocar agora mais um vídeo de uma costureira que conversou com a gente, mandou para cá o seu vídeo em relação a como que é essa vivência do dia a dia. Ela também é autônoma, viu? Mas contou um pouco sobre como aqui funciona a demanda. A gente vai acompanhar. Ser costureira hoje não está fácil, não. Está complicado. Eu já trabalhei de carteira assinada. Hoje não, e acredito que como muitas costureiras também já não trabalham de carteira assinada. Eu preferia de carteira assinada, eu achava melhor, até por ter uma segurança. Quando a gente saía do emprego, tinha lá os benefícios lá para receber, já ajudava. Muita gente comprava sua casinha, dava entrada no carro, pegava aquele dinheiro e investia em alguma coisa. O movimento hoje está fraco, caiu bastante. Muitas pessoas compram pela internet, compram em outras cidades e já não dão mais muito valor àquele trabalho que a gente faz artesanal, costurando. Então, o preço também caiu. Está mais complicado hoje em dia, com certeza. Mas a gente está na luta aí, a gente não desanima, não. Tomara que melhore. É algum dos relatos de uma das costureiras, e aí entra essa questão que a gente comentou, né, da gente se atualizar, da gente buscar alguns novos conhecimentos e até criar, né, muitas das vezes ali um perfil na internet para de alguma forma trazer ali, alavancar as vendas, não só para aquele tete-a-tete, como a gente fala, aquele olho no olho, né? Para você trazer uma venda da internet e enviar, porque hoje em dia tem sido muito essencial esse trabalho de maneira online. Lógico, a pandemia agilizou isso em muito, principalmente, né, para esses setores de venda. Muitas das lojas que hoje, né, têm as suas plataformas, têm os seus sites, antes da pandemia tinham tradicionalmente essa venda ali no balcão. Inclusive, a gente, como comentou, com a pesquisa do SEBRAE, ainda é o principal, mas acredito que a tendência seja diminuir aos poucos, né? Porque a internet vem muito forte aí para esse setor também, né? Com certeza, Richard. Porque o mundo evoluiu. Se você não acompanhar, fica para trás também, né? Mas nada como você chegar a experimentar um casaco, um blazer, né? Experimentar um sapato. Acho que isso aí também tem um pouco até de charme, é legal você ver se... Porque às vezes pela internet você pode comprar e aí não caiu muito bem aquela blusa na gente. Pode ser, acontece todo mundo, né? Então, eu acho que não vai acabar, como você falou, 100%. Mas é claro que o mundo também, né, digital ajuda bastante. Você vende daqui para o Japão, vende daqui para a Coreia, na Austrália, né? Quilômetros de distância, né, cara? E aproveitando que, bem que falou, acho que é a Mariana, não lembro. A moça que conversou agora com a gente foi a Marta. A Marta. Falar para ela que se ela quiser voltar ao mercado de trabalho, procure o sindicato, que é Rua Marechal Deodoro, 219, Monte Castelo, sala 214, telefone 2243-6606,
ou o site www.sindicatovestuário.com.br, e-mail stivestuário@hotmail.com, que nós vamos recolocar ela amanhã mesmo no mercado de trabalho. Porque, como eu te falei, é importante as pessoas que estão lá, não porque querem, às vezes, foi muito bem dito por ela, porque não tinha outro caminho, e agora eu estou vendo que está tendo esse caminho, gente, é legal isso, né? Está tendo esse caminho para elas voltarem para a formalidade. E por que não voltar se tem esse caminho? Então, todos estão me escutando a gente aqui, né, através dessa audiência desse programa, que quiserem voltar ao mercado de trabalho, eu lhe garanto que tem emprego, tem vaga, e é só procurar a gente, né? Você comentou, hoje, atualmente, são mais de 100 vagas que... Mais de 100 vagas para poder... Pufs, para ontem, que eles ficam me ligando direto. Então, tá, para você que está em casa aí, que é costureira, que também é costureira, a gente sabe que não é só as mulheres que atuam nessa área, nesse setor. Sim, bem lembrado, então, pode procurar o Jorge, inclusive, para quem sabe aí assinar a carteira de novo, ter lá os seus benefícios. A gente sabe, tem seus prós, tem os seus contras, mas também traz um pouco de segurança, até porque eu acredito que no perfil, muitas das pessoas que começam no setor do vestuário seguem para a vida toda, né, Jorge? Exatamente. Começa porque no fundo, todo mundo já teve uma mãe que foi costureira, uma avó, uma tia, né? Essa profissão é muito, muito carinhosa, né? Muito bem aceita, profissão que todo mundo gosta, né? Por ser uma profissão que já vem de anos e anos e anos, né? Tu vê, começou lá com o dental, que fizeram pele do animal para se fazer a roupa, misturava com osso. Então, a história é bacana. Mas é legal o que você falou, porque você tem uma segurança de carteira assinada, gente. Se você ficar doente, do Emeriguarda, algum problema, você tem a garantia do seu INSS. Você tem garantia de repor algum dinheiro. Se você está em casa, tem serviço, as empresas te levam. Se não tem, elas não te levam, tu fica sem recurso. Então, é importante isso aí. Mas aí você falou, Petrópolis tem essa capacidade. Eu acho que vai continuar tendo, né, Richard? Eu acho que, como eu te falei, nada nem nada, são 15% do PIB, 2 bilhões de reais girando em torno da moda em 2017. Já temos 5 anos nisso aí. Jorge, acho que fica até para todo mundo que está nos acompanhando uma preocupação muito grande em relação à Rua Teresa, né? A Rua Teresa já foi um polo de moda muito grande, muito potente, inclusive não só para Petrópolis, mas para todo o estado, e que a gente ainda vê que está numa situação um pouco complicada. Como que os funcionários dessas regiões hoje estão? Eles levam alguma demanda para vocês? Tem algum comentário sobre alguma preocupação com o atual cenário da Rua Teresa? Então, tem sim, porque, como você me falou, né? A Rua Teresa sempre foi uma referência, né? Continua sendo. Depois dessas chuvas do dia 15 de fevereiro e 20 de março, né? Muitas empresas, mesmo muitas confecções, ficaram até em perigo. Isso foi a preocupação que elas me procuraram, Jorge. Nós estamos em perigo, aí eu ligava para a empresa, gente, você tem que arrumar um lugar para ficar, né? Sinto muito, porque você é responsável pela funcionária, né? Ah, não tem perigo, mas tem laudo, né? Laudo técnico do bombeiro, não tem. Então, e também a Rua Teresa está, né? Não está mais sendo aquilo como era, mas tem muita empresa que não está mais na Rua Teresa, tem as lojas, mas a confecção mesmo, a roupa é fabricada mesmo, o Richard, em outro lugar, né? E caiu aquela tese também de só tudo da China, porque a China agora não está mais com aquele, né? Aquele poder todo de botar aquela roupa naquele preço, né? E a qualidade é muito superior à roupa feita em Petrópolis, né? Mas a demanda é essa aí, né? A demanda do perigo, das chuvas, ônibus, né? Condução, né? Então, enfim, de coisa. E as empresas estão se adequando a isso, ou seja, arrumando lugares mais próximos, né? Mais adequados, com mais conduções para chegar na empresa, né? E com mais segurança, que é muito importante. Atualmente, tem uma estimativa de quantos funcionários estão no sindicato que atuam nesse setor? Então, nós temos mais ou menos, na categoria do vestuário, indireta e diretamente, contando com tudo, em torno de 20 mil trabalhadores, né? Isso só em Petrópolis? Só em Petrópolis. Nossa. Trabalhadores, porque tem indireto, né? Nós temos uma base de 20 mil ainda que depende da moda para sobreviver em Petrópolis, né? Tu vê que é um setor que dá, né? Bastante emprego, gera muita renda para Petrópolis. Então é isso. Nós temos sindicalizado alguns desses aí, né? Parte de 1.000 e poucos, poderia ser muito mais, porque o sindicato oferece muita coisa. Procurem para saber, né, os benefícios do sindicato, também eu falo isso, porque o sindicato também é uma porta de ajuda para os trabalhadores, né? E para os seus dependentes, quem precisa. Porque a saúde né, da cidade, a saúde, né, a educação, a gente sabe que tem vários fatores que influenciam isso, que não está 100%, é difícil chegar a 100% também, vou ser sincero contigo, mas os sindicatos são um braço de ajuda, todos os sindicatos de Petrópolis. Nós temos basicamente 17 sindicatos de Petrópolis, né? Tem um movimento sindical que são compostos por 15 sindicatos,
que resolve junto as demandas de todos eles. Né? Atuam junto, né? E eu falo que atua junto por isso, é para o bem-estar de toda a cidade de Petrópolis, né? Todo mundo pensa o mesmo ideal, né? Fazer Petrópolis forte, feliz, cidade turística, gastronomia e o polo de moda. Tá certo. Então, para você que está em casa, a gente traz aqui esse relato, tem mais de 100 vagas lá com o Jorge, procura o sindicato, para você que quer retomar aí a sua atividade econômica com carteira assinada, as vagas, então, estão abertas, procura ele lá e, quem sabe, aí, ainda mesmo nesse mês, volta nesse mês. Se Deus quiser, né? Tem os trâmites ali burocráticos de carteira assinada, né? Então... Hoje é quarta, quinta, termina o mês agora, dia 30. Quem sabe outubro é mais fácil, né? Tem que fazer uma ficha lá, né? Fazer a inscrição. Tá certo. Então, quem sabe, para você que está querendo retomar aí a sua atividade econômica do setor, inclusive com ali a carteira assinada, com emprego garantido, procura também o Jorge. A demanda nesse período está alta e, claro, não perca a oportunidade. Jorge, agradeço pela nossa conversa, pelos esclarecimentos, por comentar aqui sobre essa questão do reajuste. Quem sabe a gente não volta numa próxima oportunidade. Se Deus quiser, agradeço a você também pela oportunidade aí, né, de dar esse carinho, esse apoio com o setor do vestuário e outros setores, né? E estamos à disposição, tudo que você puder para ajudar, porque eu sou petropolitano, nasci aqui, né? Vou ficar aqui, se Deus quiser, até o fim da minha vida. E quem mora aqui é uma cidade, claro, eu quero o bem da cidade e bem de todo mundo. E obrigado mais uma vez pela TV Cidade, né, Correio Petropolitano, fazendo esse belíssimo trabalho, né? E é assim que se evolui uma cidade, né? Com órgãos, e dando apoio também às próprias, né, as próprias entidades que atuam, que são da cidade e atuam na cidade. Obrigado pela oportunidade mais uma vez, um abraço a todo mundo aí. E nós fizemos o que nós pudemos, né? Um aumento não foi uma coisa que todo mundo também queria, mas tem que ver os prós e os contras também. No final, todo mundo saiu feliz. Certo. Um abraço a todos. Obrigado, Jorge, então, mais uma vez, pela sua companhia aqui. Para você que está em casa, muito obrigado também pela sua audiência, viu? A gente volta amanhã, quinta-feira, para mais uma edição aqui do Correio Petropolitano Debate. Lembrando que você pode acompanhar a nossa programação no YouTube, no TV 16, no nosso site tvc16.com, também pela nossa página do Facebook, TV Correio da Manhã, e também, é claro, nos canais que estão em Petrópolis, Partido Alferes, Três Rios, Teresópolis, Nova Friburgo, enfim, variedade de programas para você aqui na nossa grade. No YouTube você também consegue rever alguma das nossas programações. Eu sou Richard Stolzenburg e esse foi o Correio Petropolitano Debate. A gente volta amanhã. Até lá. TVC, a TV do Correio da Manhã.